Por isso que o tema dessa mensagem é os resíduos desta geração. Os resíduos do pecado, os resíduos do desprezo ao Senhor. Então, meus amados irmãos, eu quero vos pregar essa mensagem. Não quero vos tomar muito tempo, espero eu. João 16, 7. Jesus disse: é necessário que eu vá, para que indo possa vos enviar o Consolador. Ele os consolará. Por que Jesus estava dizendo isso? Eu já disse, mas repito. Servir a Deus num mundo como esse não é fácil. Ser um camelo no deserto tem que ter resistência. Ainda além de carregar as minhas lutas, preciso colocar sobre minhas costas o fardo da luta daqueles que não conseguem carregar por si mesmo. Por isso que fazemos em Malaui, Moçambique, e Cuba, e Argentina, e Índia, e etc, 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 etc. Na Alemanha, todas essas obras que assumimos, porque sabemos da obrigação. Isso por causa do Espírito Santo. Ele nos consola, dizendo: olha, você não pôde comprar o carro que queria, porque você teve que fazer esta obra missionária. Não fique triste. Você está como um camelo no deserto. Ele consola. Aí eu não tenho inveja do carro que o meu vizinho tem. Se eu não posso fazer a viagem dos meus sonhos, o Consolador, o Espírito Santo disse: não chore. Se você não pôde fazer a viagem que você queria com a sua filha, aquele país, dar ela o de melhor, não chore. Porque aquele que você viu saindo cheio de malas, embarcando para Paris ou para Nova York, para 30 dias em Miami ou em Orlando, não vai poder fazer a viagem que você vai sem nenhuma dessas bagagens, sem passaporte e sem precisar de dólar. A viagem aos céus, o maior paraíso que o mundo e a essência do homem não pode imaginar. Oh, maravilha, Ele me consola. Ele me consola quando a minha saúde pode não estar tão bem quanto a do próximo, que nem Deus serve. E o Espírito Santo vem e me consola e diz: não fique triste. Se você pode um dia estar diabético, se você um dia pode sofrer de insônia, porque você passou a sua vida toda jejuando, e a maioria das suas madrugadas orando pelo próximo, como o camelo no deserto, não chore, porque você não dorme como todos gostariam que você dormisse, porque você possa um dia não comer tudo que você gostaria de comer por causa da diabetes. Oh, Espírito Santo, assopra sobre o seu povo a graça da sua presença que flui neste pedacinho de sala. Flua sobre os meus irmãos, as minhas irmãs, e ajude-nos a sermos como um camelo no deserto. Faça-nos cheio, Pai e Filho, do Teu Espírito. Já é bastante. Se não couber a nós o poder como a Jesus foi dado, nos dê apenas o Teu Espírito Santo. No primeiro poder da transformação do caráter. Oh, Santo do Senhor, aleluia. Aleluia. Jesus não teria sido o que foi sem o Espírito Santo lhe consolando a cada pedrada, a cada rejeição, a cada palavra maldita que lançavam sobre ele. As traições, as zombarias. Jesus não teria suportado todas as noites para os montes da Oliveira, como era de costume orar. Ele não suportaria toda noite orar. Ele não suportaria. Por isso que era desfigurado. A Bíblia diz que era desfigurado. Isaías 53, não havia formosura alguma em sua aparência. Não apenas por causa da cruz do Calvário, que o deforma completamente, mas porque era um homem de muita oração, de muito jejum, sem luxo. Jesus não tinha privilégios.
Jesus não tinha um camelo à sua disposição, o barquinho que ele usou nunca foi dele, foi emprestado de Pedro. Ele não tinha nem um barquinho, uma casinha tinha em Cafarnaum. E dessa casinha, nada sobrou, senão estaria no museu da Inglaterra, dos Estados Unidos ou do próprio Israel. Não se sabe onde está a casa, porque a única coisa que sobrou para ver de Jesus foi o túmulo, que nem dele era de Arimateia. O Espírito Santo do Senhor. E a Bíblia diz, e eu vou ler para os irmãos, Lamentações, capítulo de número 4, diz assim: como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro fino e bom, as pedras do santuário estão espalhadas pelas esquinas de todas as ruas. Deus está falando do seu povo, da gloriosa Sião, da igreja. Ele está dizendo que como se escureceu o ouro sempre representa a glória, como a glória se apagou do meu povo, como se mudou o ouro fino e bom. E é essa geração, a glória se escureceu, mudou-se ouro fino e puro. A essência, o ouro puro e fino, é a essência da palavra e da revelação, se mudou. As pedras do santuário estão espalhadas pelas esquinas da rua. Espalhados quer dizer, não há unidade, cada um vivendo por si. E essas pedras representam a igreja. Mateus 16, 18, sobre esta pedra edificarei a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre elas. As pedras afogueadas de Isaías 54, versículo 17 e 18, representa o crente, que é lapidado, que é moldado. Aleluia, porque o Senhor é a rocha. O Espírito Santo de Deus. Versos número 2. Os preciosos filhos de Sião. Sião sempre representou a igreja, você sabe. Comparáveis ao puro ouro, como são agora reputados por objetos de barro, obras da mão de um oleiro. Olha o que Deus está dizendo. Aqueles que eram comparáveis ao puro ouro, agora são reputados como objetos de barro. Não confunda a passagem de Isaías, de Jeremias 18, verso 1 em diante. Assim como o oleiro trabalha no barro, eu também posso trabalhar convosco. E quando o vaso quebra, eu reconstruo. Mas deixa eu ler algo para os irmãos, para levar você a entender a Bíblia como ela é. Isaías 30, verso 12 diz assim: pelo que assim diz o Santo de Israel, visto que rejeitais esta palavra, e confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribais, vocês gostam de viver para o mundo, esta maldade vos será como a brecha de um muro alto, que formando uma barriga, é um buraco no muro que vai se crescendo, até vai criando uma fraqueza no muro, criando uma barriga, ele vai se estufando, e está prestes a cair, e cuja queda vem de súbito, num instante. A queda não é de repente, não, ela vai ser de repente, porque se não observou, a queda contínua, dia após dia, milímetro por milímetro. É assim um prédio. Houve-se um estralo, plá! Mas aquele estralo já é um forçar de peso além do que suporta a base do prédio. Então ele não caiu, ele caiu de repente, mas ele já vinha anunciando a sua ruína há tempos. E Deus vem anunciando isso. Olha o verso 14. Ele se quebrará como o vaso do oleiro, será despedaçado a ponto de não se achar entre os seus pedaços um que sirva. Meu Deus. Então quando eu vou em Lamentações, aquilo, a igreja que é olhada, comparada como ouro puro, agora está escrito,
é olhada, agora reputados como objetos de barro. Aí Isaías, o profeta, diz: pois é, a minha igreja, por ter rejeitado a palavra viva, por ter colocado as suas doutrinas pessoais, egoístas, convenientes, egocêntricas, ela vai se quebrar, ela vai se arrebentar ao ponto de despedaçar de tal forma que não haverá um pedaço que sirva para tomar o fogo da lareira. O fogo da lareira está em Levíticos 6, versículo 13. O fogo do altar jamais se apagará, e aceso sempre deve estar. Aleluia. Porque a igreja verdadeira do Senhor, o diabo não prevalece, mas a igreja erguida e manipulada e dirigida pelo homem, essa nunca foi igreja. Essa é o templo, esse é sistema de religião, não é igreja, porque é a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão, e aquele que é pastor do início ao fim, tem caráter, tem moral, e quem manda na igreja não é ele não é vitalício. Quem é vitalício é o Espírito Santo, e não é o seu sucessor, os seus filhos, a tua mulher, os seus genros, os seus parentes. É aquele que Deus escolheu. Mas a maioria diz que Deus escolheu os seus filhos, Deus escolheu sua parentela. Um bando de pilantra, um bando de pessoas que não vale o cocô do cavalo do bandido, porque a igreja pertence a eles, e querem manipular aqueles que se deixam se vender. Mas graças a Deus, não quero ser de novo presunçoso, mas a mim não me compram, porque eu não estou à venda, nem da minha filha, nem do pastor que se diz mais alto. Eu não estou à venda. E não se atrevam a se aproximar com conversa, porque vão ouvir o que o diabo não pode falar, porque ele não tem autoridade para falar, como só um profeta pode falar. O Espírito Santo. E a Bíblia diz: não sobrou um pedaço que sirva para tomar o fogo da lareira, para acender o fogo de novo. A igreja é a lareira. Está apagado o fogo, porque não sobra um pedaço. E diz a Bíblia: e não sobra um pedaço para tirar água da cisterna. A cisterna é a Bíblia Sagrada, aonde a água viva está aqui. Temos muito oradores, temos muito pregadores, teólogos que manuseiam bem as histórias bíblicas, mas está faltando homem para tirar do fundo da cisterna, para tirar das entrelinhas da Bíblia, para tirar da profundidade da palavra a revelação profética que cura, que sara, que liberta e que traz fogo à lareira novamente. Aleluia! Traz avivamento, traz santidade. E santidade e avivamento não é pula-pula, quebra-quebra e fala na língua dos abadabadu, a língua indígena. É aqueles que falam a língua santa, a língua que vem do Senhor. Porque não esqueça o que eu sempre digo: Satanás sabe a língua que Deus fala. Então na igreja alguém pode estar achando que está sendo batizado pelo Espírito Santo e está sendo batizado pelo Satanás, porque o Satanás fala o mesmo idioma que Deus fala, porque ele não vai diante de Deus para nos acusar falando em português ou falando em inglês. Vai falar a língua celestial. Aleluia! E diz a Bíblia: então está faltando água na cisterna. Ainda tem, mas não tem algo para tirar esta água, porque o barro virou em pedaços. Mas em Jeremias 18 o Senhor disse: mas eu refaço de novo. Mas aqui ele estava decidido a não fazer mais. E eu vou provar. Por isso que esse coronavírus, eu não oro para que ele cesse. Eu oro para que nós nos arrependemos. Aquilo que eu disse em Provérbios 14, versículo 9. Os insensatos zombam da ideia de reparar os erros cometidos, mas nos justos há uma boa vontade de se arrepender e buscar a graça de Deus para a sua vida. Verso 15: assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes, em repousardes, está a vossa salvação. Olha que está a salvação
Converta e repouse. Quer repouso? Converta e descansa no Senhor. Para de ficar correndo atrás de bugiganga, de carro, disso e daquilo, de amontoar bens que não tem te servido para missões, não tem te servido para nada. E foi justamente os bens que você arrumou, as porcarias que você comprou a prazo, que te prende tanto no trabalho, que não te dá mais tempo para fazer a obra, ainda que você queira. Está na hora de se arrepender. E eu volto lá no texto da mensagem desta noite. Eu vou só ler texto. Aleluia. Oh Espírito Santo. Verso de número 4 de Lamentações 4. Nem os meninos pedem pão e conseguem pão, porque não há ninguém que lhes dê pão. Os que comiam iguarias delicadas desfalecem de fome na rua. Sabe por que os meninos aqui? Porque as nossas crianças estão sendo corrompidas no ensinamento bíblico. Estão tendenciosas a aprender o que a sua denominação ensina para eles. Aí eles crescem discriminando as outras denominações, porque os seus caciques disseram: a nossa é melhor. A nossa é melhor. Por isso que nosso nome está do lado de fora. Em vez de ser Jesus, bota o nome que nós criamos. Vamos botar o nome que nós achamos aí. Aí cada um bota o nome na sua igreja do lado de fora, para dizer: é minha, foi eu que fundei. I'm foundation. Eu sou o CEO dessa igreja. Mas nunca tiveram na cruz para fundar a igreja. Porque o que fundou a igreja passou pela cruz, saiu da cruz e não levantou um tijolo para erguer uma igreja, mas ergueu a nosso templo como a sua igreja, transformando-nos, se é que somos, pelo Espírito Santo da santidade. Oh, Rabacou, Machaia. Sabe por que as crianças pedem pão e não têm? Por causa de Deuteronômio 31:12, a Bíblia disse que quando Deus chama Moisés, disse: Moisés, chama todos, porque eu vou falar com o meu povo hebreu agora. Chama os adultos, os velhos, os jovens, os príncipes, os líderes das tribos e dos clãs, e chame as crianças e bota-las aqui. Verso 12, chama as crianças. Não tem salinha não hoje não, bota aqui. As crianças pedem pão. Quantos lugares eu vou pregar a igreja, e graças a Deus tem pregado em menos, graças a Deus. Eu vejo crianças chorando. Elas não sabem dizer por quê, só choram quando eu vou orar, quando eu estou pregando. Isso acontece muito comigo. E eu abraço elas: o que você quer, meu amor? E elas abraçam e não falam nada. Aí o Espírito Santo diz: meu filho, é porque é desse pão que elas querem. É esse pãozinho aí. Oh, Espírito Santo. Verso de número 6. Ainda no 4. Houve uma geração que comeu iguarias. De Isaías 1:19, se quiser de ouvidos, comerá o melhor dessa terra. Hoje o povo está comendo, está morrendo, comendo não só a comida manipulada, chamada palavra de Deus, manipulada, mas não pode entrar no supermercado, a maioria, e comer o de melhor. Tem que escolher o mais barato, não é o de melhor. Não levam para casa o que escolheram, levou para casa o que o supermercado disse que podiam levar. Humilhação demais, humilhação demais, uma miséria desgraçada, porque os que têm guardam e vivem dando esmolas. Verso 6. Maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma. Olha o que Deus está dizendo: maior é o pecado do meu povo do que o pecado de Sodoma. Me faz lembrar Mateus 10:15, quando Jesus envia os seus discípulos a pregar as cidades, e disse: a cidade que não vos receber, sacudiu o pó, porque haverá menos rigor para Sodoma no dia do juízo final do que para esse povo que rejeita a minha palavra. Está tudo interligado aí. Como é que Jeremias, séculos antes, ele escreveu: maior a maldade do filho do meu povo do que o pecado de Sodoma. E Jesus vai revelar em Mateus 10:15. Que tremendo! Quer dizer que não era uma coisa só da geração de Jeremias, era também da geração de Jesus e da geração do homem, da geração das múltiplas igrejas. Continua
A palavra é imutável, irrefutável, é decreto, não é apenas um escrito, uma sugestão. O Espírito do Senhor. E o verso 7 e 8, já estou terminando a leitura bíblica. E a mensagem: os príncipes do meu povo eram mais alvos do que a neve. Oh, aleluia. Aonde estão os homens? Os líderes mais alvos do que a neve. Eram mais brancos do que o leite. Eram mais ruivos do que o corpo de um coral. Bem corados, bem alimentados, bem cuidados, cheios do fogo do Espírito, os fariam como ruivos. A cor de Davi era ruivo, aleluia. E a sua aparência era como a safira, pedra encontrada no Vietnã, na Tailândia, nas grutas da Ásia, a safira pura, bonita, linda. As mais caras estão guardadas nos porões do Palácio de Buckingham, na Grã-Bretanha, na Inglaterra, pertence à Rainha Elizabeth. As maiores safiras do mundo. Olha como era a aparência dos líderes. E me faz lembrar o Salmo 12, 1 ao 6, por falta de homens sinceros, que falam a verdade, que amam o meu povo padece, ferido e desolado. Mas eu, Senhor, verso 6, me levantarei como pastor e pastorearei as minhas ovelhas. Oh Espírito Santo, essa é a esperança do meu coração. Que todos os dias eu seja pastoreado por Jesus. Oh, Arabachura, oh, papai, tenha misericórdia da nossa geração. Muda a nossa história, papai. Aleluia. Verso 8. Mas agora, não mais brancos como a neve, brancos como leite, mas agora escureceu o seu parecer. Os príncipes, os sacerdotes, os profetas, os levitas, escureceu o seu parecer, e parece como a fuligem. Fuligem é resto queimado de combustível, como borra, como se você passasse a mão dentro do escapamento de um carro e tem aquela borra preta. Olha como Deus descreve os seus príncipes, aonde chegaram, aonde chegamos no século 21. Quem sabe Deus está olhando para mim como uma borra, e por isso prega esta mensagem. Meu parecer é como está escrito, uma fuligem. Aleluia. Mas graças a Deus que ainda posso pregar, é porque ainda tem tempo de me arrepender se me pareço fuligem aos olhos de Deus. Porque uma coisa é a maneira que tu me vê, outra coisa é como eu acho que sou, mas uma coisa é como Deus sabe que verdadeiramente eu sou. A Bíblia diz: a sua aparência é como fuligem, não sou reconhecido mais nas ruas. Você conhece o pastor na rua? Eu te pergunto. Você conhece? Já não se conhece mais. A soberba tomou conta, com as suas raras exceções, com as suas raras, tomou conta.
Pastores falam como gente do mundo. Pastores vestem como gente do mundo no altar. Pastores postam fotos sem camisa na praia. Mulheres de pastores postam fotos na piscina de biquíni. Meu Deus, não somos mais reconhecidos. Pastor se tornou pejorativo, esse título. Tem gente que quando fala que é pastor não aluga apartamento e nem galpão. Porque a maioria é malignos e os bons pagam por isso. E diz aqui o texto: a pele lhes apegou aos ossos, secou-se e tornou-se como um pau. A pele se tornou aos ossos. Que coisa. Se tornaram secos como um pau. Nunca houve uma geração de líderes tão insanos, insensatos, frios. Todos estão à procura, os itinerantes, a maioria, buscando ofertas para comprar os seus apartamentos, fazer o casamento dos seus filhos, comprar os seus sítios, as suas fazendas, e no final, quando vê que não dá mais para nada, para construir a sua própria igreja e se tornar presidente do seu ministério. Eles mesmos se intitulam presidente, eles mesmos decidem o que vai ser da vida no final. Duro como um pau. Insensíveis à dor do próximo. Eu recebo diariamente mensagens de pastores dizendo: olha, a tal igreja que eu pertenço há 4 meses não paga o meu aluguel. Há 4 meses, há 5 meses não dá para mim minha cesta básica. O senhor pode me ajudar? E Deus é testemunha. Quantos líderes nós temos ajudado? Quando eu falo nós, porque o Espírito Santo que está em mim é que provê, por causa do Pai e do Filho, a condição de ajudar. Porque eu não sei de onde parece tanto dinheiro. Quando eu olho na minha conta, meu Deus, eu agradeço ao Senhor. Porque viraram o pau. Mas na casa deles não está faltando nada. Dos líderes não. Opa, deles não. O carro continua na garagem. Opa, os cartões de crédito continuam intocáveis. Opa, está garantido. Mas os subalternos que sofrem morro como escravos. E aí eu termino dizendo para você o que eu li em Lamentações capítulo 4, versículo de número 1, alternado. Está em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 25. As 20 características do homem no final dos tempos. Homem quer dizer homem e mulher. Quem sabe a senhora está inclusa aqui, tá? O senhor está incluso e eu também estamos inclusos aqui. Sabe quais as 20 características diz lá? No final dos tempos, ou no final dos dias, haverá tempos difíceis como nunca antes houve na história da humanidade. Os homens serão amantes de si mesmos. Só se ama. O importa é o bem-estar. O resto que se exploda. Pastor, eu gastei 2.000 comigo, a minha filha sobrou 100 aí. Toma 100, leva para esses desgraçados na África aí, na Índia. Leva esses 100 aí. Gananciosos. Quanto mais tem, mais querem reter. Presunçosos, supõem ser o melhor. Soberbos, quer serem sempre elevados, exaltados pelas pessoas. Meu Deus e meu Pai. Blasfemos, porque dizem de Cristo aquilo que nunca viveram. Blasfemam. Quando o profeta prega a verdade, blasfemam. Criticam, condenam. Mas não é o paletó de madeira que os espera. É o fogo do inferno que espera muito desses canalhas revestidos de pastores. E de crentes, e muitos desses crentes, sem vergonhas, que envergonham o evangelho, envergonha por onde passa, porque não se conhece mais nas ruas. Nós lemos Isaías, não se conhece.
Não sabe quem é quem. Mulheres que agridem os seus maridos. Eu sou bispa. Vai plantar batata só. Não conhece a Bíblia, que você é bispa como? Eu sou apóstolo. Olha a porcaria da célula, como desgraçou a maioria de igrejas desse país. Porque botaram um monte de inconsequentes para serem líderes de células que não sabem nem fazer o sinal da cruz se precisasse fazer. Essa desgraça para encher a igreja e ganhar grana. Não foi para encher a igreja, para trazer almas para o altar, não. Não tenho nada contra a célula. Quando ela é santa, quando quem prega é liberto, porque tem líderes de células que ainda estão precisando de tratamento paliativos, depende de psicólogos, de parapsicólogos, de psiquiatras, dependem de tanta coisa, de remédio para dormir, remédio para isso, remédio para aquilo, porque não foram libertos. Como vai ensinar o quê? Porque o evangelho é libertação, é transformação. Mas se atrevem por vaidade. Tá bom, vou fazer uma cela na minha casa. Você está fazendo um inferno. Você está criando na sua casa uma sala para o inferno. É por isso que Deus vai fechando a porta. Você não consegue mais ser isso, ser aquilo. A sua mulher está frustrada porque não pode isso e mais aquilo. E os seus filhos, e vai se esbandeirando. Você vai perdendo noção. Você começa a gastar dinheiro naquilo que não devia. E aí você não tem para obra missionária, porque o que você tem é o resto. O Espírito Santo, blasfemos, profanos, porque mistura o santo com o profano, com o sujo dentro das igrejas, o funk, o MC, ritmos que trazem a vontade mundana dentro da igreja, igrejas que desfilam em escola de samba. Devia ter vergonha esse pastor que está lá, devia ter vergonha esse canalha que está lá. Devia ter vergonha do que ele faz. Estúpido. Mas é a igreja do dinheiro. Vai morrer aonde ele estiver. Porque o Espírito vai matar ele lá. Para ele aprender a não alargar a porta quando a porta é estreita. Para ganhar dinheiro e ficar famoso. E criar essas máfias de pastor. A máfia do sul, a máfia do centro-oeste, aonde os pastores, eles pregam entre si. Ninguém mais entra. Olha os estandarte que está aí. Olha os estandarte que está aí. Os pastores dos 8 estandarte, contadores de piada. Oh Espírito Santo, que nojo virou esses profanos, ingratos. Olha, a 7ª colocação: os homens serão ingratos, as mulheres e os homens, desobedientes a pai e a mãe. Desobedecer a pai e a mãe não é desobedecer quando eles mandam você fazer a coisa certa. Desobedecer a pai e a mãe, porque todo pai e a mãe em sã juízo quer que os filhos sejam de caráter, de bom comportamento, bons filhos, bons maridos, boas esposas. Desobedecer quer dizer os filhos se tornaram mau caráter. Tem quantas mães na fila das cadeias para visitar os seus filhos? Não foi isso que ela ensinou eles, a dar tiro, a matar e a assaltar, a matar o marido, a matar a esposa, a matar o filho, a estrupar sei lá quem quer. Desobedece a pai e mãe. Sem afeição natural, homossexualismo. Irreconciliáveis. Não há nada que o muda a condição de trápula que se tornaram irreconciliáveis. Foi Jesus que escreveu, briga com ele. Caluniadores, caluniam. Calúnia é falar o que não é verdade sobre alguém. Sem domínio de si. Quem domina eles, e quem está dominando a geração, nas pessoas, quase na totalidade é o demônio. Nós estamos perdendo, vamos recuperar hoje em nome de Jesus, por favor. 14ª qualidade das pessoas do século XXI: são cruéis, matam rindo, vê morrendo, as missões estão morrendo, porque o dinheiro que arrecada com missões usa-se muito menos do que deveria usar. Porque se a igreja se preocupasse menos com o seu prédio próprio e dedicasse mais a missões, com certeza não tinha missionário ligando para mim, me pedindo para mandar R$500, R$100, R$200, R$300, R$400. Tem um que ligou que estava no posto de saúde,
porque a igreja parou de pagar o seu convênio, ele estava lá. E mandou alguém ligar, porque ele já estava com vergonha de me ligar, porque todo mês me liga pedindo dinheiro. E estava lá, precisando de ajuda para comprar os remédios. Porque a tal mega instituição mandou ele explodir. Meu Deus. 15º, sem amor para os bons. Olha a característica, sem amor para os bons. É aquilo que eu disse lá em Ezequiel 13:22. Os profetas e sacerdotes nessa era de Ezequiel fortaleciam as mãos dos pecadores. Diz, continua pecando, continua fazendo o que você está fazendo, para que não se convertesse. Mas os justos levavam eles ao vitupério, à humilhação. Tem feito, tem acontecido isso. É por isso que você vê um monte de sonegador de imposto, um monte de gente salafrária que enche a cara de cachaça dentro das igrejas, como se nada acontecesse. Está tudo normal, mas eles têm grana. Hoje tem grana, pô. São donos de agências de carro, são donos de construtora, são donos de indústria, são donos de lojas, são advogados, são juízes, são desembargadores, são delegados, são jogadores de futebol e jogador. Ele está na igreja, lá, é a estrela do culto e mandando o colega dele tomar naquele lugar no jogo que aconteceu às 4, terminou às 6, às 7, ele está no culto. Tem pastor, que eu não vou nem citar o nome, porque esse é a maior vergonha. Ele tem coragem de ir no campo de futebol, bota a camisa do time, tem muitos aí, mas um especial. Você imagina? Por mais que eu gostasse do Corinthians, eu pastor, eu vou no Itaquera ver Corinthians e Palmeiras, lotado, e cara disse, vai tomar naquele lugar, vai pra ponte que caiu, e desgraça, e tudo cachaçado, e eu lá, pastor. Eu fui lá para ganhar almas? Amém. Não. Fui lá para ver o Corinthians. Amém. Esse palavrão aí tem nada a ver não, isso aí é coisa normal mesmo. Aí o cara sai correndo, 15 minutos antes de acabar o jogo, e vai vendo no rádio para ver se o time ganhou. Chega lá, troca de roupa rapidinho, às vezes não toma nem um banho, e vai para o púlpito, tava a Bíblia, ou então a Bíblia, ou então manda, é você que vai pregar. Ô fulano, traz a mensagem hoje aí. Não é que ele quer dar oportunidade, o irmãozinho está todo comovido. Obrigado pela oportunidade, pastor. Não, ele não te deu oportunidade, não. É porque ele perdeu a de Deus. Então, como ele perdeu a de Deus, ele deu para você. A que Deus não deu para você, nem ele. Você vai. É o que ele viu na frente, e vai você, prega hoje. Que a cabeça dele está no jogo. Ele não preparou a mensagem. Eu estou o dia inteiro trancado da minha casa. Jejuei até às 6, pelo Espírito Santo, para pregar essa mensagem para ti. Isso aqui não é feito no micro-ondas, não. Isso aqui não é feito na esquina, não. Isso aqui não é feito em escola teológica, não. Para plantar batata os teólogos. Não sabem nada. Sabem dizer como caçar a onça, mas nunca viram uma. E quando vê, mija nas calças. 16ª qualidade. A qualidade da igreja do século 21. Traidores. Traidores. 17º, atrevidos. Atrevidos são pessoas não submissas. Atrevimento é ser não submissos. São submissos a si mesmos. Eles querem botar um monte de pastor submisso a ele. Mas eles, vai tocar neles para ver. Igual eu faço. Mas e como eu toco, manda o recado. Gostou, chefe? Não! Vai plantar batata. Que eu não te devo nada. Nenhum pastor nessa terra. Não devo nada. E se achar ruim, manda seu segurança na minha porta. Marechal Barbacena, 1221, apartamento 123. Manda na minha porta. Com os 45, a 765, o cambal. Manda na minha porta. Para ver o que vai acontecer. A tomar sal. Esse bando de gente à toa. Um bando de gente, um monte de gente. Crente morrendo à míngua, sem o Espírito Santo. Não, pastor, só tem que orar para o senhor se arrepender. É para os seus pastores parar de roubar. É para os seus pastores parar de comprar carro novo. E os seus pastores converter e fazer missões. Sacanas. O Espírito Santo. 18º. Orgulhosos. Orgulhosos, pessoas ostentadoras, a ostentação, meu Deus,
Não tem nada contra pastor ganhar dinheiro, é só ler 1 Coríntios 9. Hello, Bíblia eu conheço. Versículo 10 é só ler. Paulo disse, nós temos o direito, como apóstolos, se semeamos as espirituais, por que não colher as materiais? Nós podemos. Mas eu, por causa do Evangelho, vou me fazer fracos. Vou fazer as minhas tendinhas, 18:3, as tendinhas, para que eu ganhe dinheiro e me sustento. E ninguém toca em mim, dizendo que eu roubei dinheiro da igreja. Se eu puder comprar um cavalinho, amém. Se é um jumentinho, amém. Se é um camelo, amém. Ô bendito Paulo. Obrigado, São Paulo, que alguém teve a ideia de botar o nome nessa cidade de São Paulo. Na verdade, era um santo mesmo, o apóstolo Paulo. Aquele era. Oh, aleluia. Orgulhosos. 19. Mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Meu Deus. 20. Tem aparência de piedade, mas nega o poder. Que poder que negam? Parece de bonzinho, mas nega o poder da cruz, o poder do sangue de Jesus, o poder do amor de Jesus, nega o poder. Embora a criação é de piedade, o poder se manifesta, não é na minha cara olhando para você, passando luta. Oh, coitadinho. Oh, meu Deus. Oh, irmão, abraça aqui. Não. A Bíblia diz, aparência de piedade, mas esconde o poder. Eu te abraço e digo, qual é o teu problema? Vamos dividir o pão, vamos solucionar o teu problema. Vamos resolver o problema do seu aluguel agora. Ah, pastor, mas na minha igreja tem 5.000 pessoas. Mas se tem 5.000 pessoas e Deus é contigo, Ele tem que suprir a tua igreja condição financeira, como diz a palavra em Malaquias 3:10, para não faltar mantimento. O dízimo é para não faltar mantimento. Mantimento não pode faltar palavra para pregar e não pode faltar mantimento, comida para dar aos pobres. É porque estão fazendo divisão errada na tua igreja. Sua igreja está grande demais, muita gente mamando, e aí tem muita gente que não tem mamadeira mais, porque os seus que escolhidos estão mamando. Hello, é simples. É simples. Como eu tenho uma igreja de 1.000 ou de 5.000 e tem uma viúva na minha igreja que não pode pagar o aluguel. Esqueceram que tem que honrar as viúvas e os viúvos. Esqueceram que tem que honrar os órfãos. Esqueceram. Não. Esqueceram. Aleluias. E termino, irmãos. Lamentavelmente termino. E diz Jeremias: restaura-nos, Senhor, a ti, ou converta-nos ao Senhor, para que, meu Deus, retornemos ao Senhor e renova os nossos dias como dantes. Há uma esperança para você e para mim. A esperança é que houve dias melhores. E se nós nos converter de fato, esses dias que dantes houvera, ou já houve, virá para nós. Essa é a esperança. Deus já fez muita coisa boa que está registrado. Ela pode ser contínua em nossa posteridade. Verso 22. Aí há uma probabilidade terrível. Ele disse: a menos que o Senhor tenha nos rejeitado totalmente, Senhor, e está sobremaneira irado contra nós. Havia a probabilidade de não ter mais a segunda chance. Mas da graça o véu se rasgou. É aí que está o pau. Que agora não tem mais ninguém para proteger. Nós estamos tocando direto na santidade do Pai. Por isso que Safira e Ananias, ao sonegar o imposto, morrem. Por isso que eles morrem no capítulo 5. Porque agora o véu se rasgou. Aquele que é graça também é juízo. O pau vai comer. Não é Romanos 11:22? Lembrai-vos da bondade de Deus, sem esquecer que Ele é severo.
Eu quero orar por sua vida. Que o Espírito Santo te tenha, a você e a mim, para interceder por cada um de nós. Que Ele possa interceder hoje, neste momento em que eu vou orar. E você possa, em nome do Senhor Jesus, mudar a sua maneira de pensar. O Espírito Santo de Deus. Que Deus possa ter falado ao seu coração como falou o meu. O Espírito Santo. Oh, aleluias. O Espírito Santo do Senhor. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, se você puder colocar a sua mão no seu coração, nós vamos fazer esta oração e vamos pedir a Deus que nos faça novamente o camelinho do deserto. Talvez você não encontre muitos a andar contigo. Talvez você não encontre muitos deste mundo pensando como você, a busca da santidade. E talvez ainda por cima você vai ter que carregar a carga dos outros. Faça isso. Volta a ser um camelinho. Ou peça a Deus que tu seja alguém que mesmo nesse deserto carregue tesouros que não são seus. Porque tudo que carregamos de bom, se alguma coisa boa em nós, vem de Deus. Vivendo sempre João 3,30, é necessário que eu diminua e só Ele cresça. Senhor meu Deus e nosso Pai, chegamos ao fim deste culto. Chegamos ao fim deste trabalho, Pai, realizado pela Tua Santíssima Trindade, abençoando todos nós com a Sua palavra. Abençoando todos nós com a oportunidade de ouvir o retrato, os resíduos que o pecado trouxe para este século. Porque o amor de quase todo iria se esfriar. Iríamos ter essas 20 qualificações de 2 Timóteo 3, 1 ao 5. Limpa-nos, purifica-nos, faça-nos de novo, dai-nos sabedoria para vivermos Provérbios 14, 8. O sábio traz ao prudente o discernimento, a sabedoria traz ao prudente o discernimento do caminho a seguir. Olhe para o caminho que temos seguido, olhe qual a direção que temos tomado. E livra-nos, meu Deus, de tudo aquilo que lemos em Lamentações 4. Éramos reputados como ouro fino, agora como um vaso de barro. Acabou-se o valor. Muitos de nós tínhamos a aparência, éramos brancos como a neve, alvos como a neve, brancos como leite. Mas agora parecemos fugirem, parecemos, meu Deus, uma borra preta de algo queimado. Restaura-nos, como disse Jeremias, a não ser que o Senhor esteja tão irado que não queira fazer mais em nós a sua obra. Mas segundo o que a Bíblia descreve, devemos orar e buscar a tua face, nos arrependermos verdadeiramente dos nossos pecados, nos convertermos deles, converter esses maus caminhos para os bons. E o Senhor virá e estará na nossa terra, buscar o Senhor de madrugada, como disse Jó capítulo 8, versos 5 ao 7. Orar, buscar a tua face, como disse 2 Crônicas 7, 14. Arrependermos de fato, confessarmos de fato, como nós não vamos esquecer nunca mais Provérbios 14, 9.
Porque os insanos, os insensatos zombam da ideia de se arrepender dos pecados cometidos. Mas os justos, há neles a boa vontade de se arrepender. Se há algum justo comigo nesta noite, se há algum justo comigo nesta mensagem, que possa, meu Deus, se arrepender e clamar ao Senhor como eu, como todos nós precisamos. Restaura-nos, tira a sujeira dos olhos, as escamas dos olhos, os comichões dos ouvidos, a impureza que manipula a mente, a sujeira que ofusca o coração, as amarras que sofrem a nossa alma, as profanarias que mancham o nosso corpo. Limpa-nos, Senhor. Limpa-nos, Senhor, e sara-nos, ó Deus, para a tua glória. Sara. Faça como Jeremias pediu, converta-nos a ti, retornemos a ti, faça-nos que nos retornemos ao Senhor. Livra-nos de todas as maldições preditas nesta noite por esta mensagem. Tenha misericórdia dos líderes, que ainda existe uma centelha, para que novamente coloquemos fogo na lareira. Como disse Lamentações 4, versos 11 e 12. Fogo na lareira. Fogo na igreja. Ela se incendeia da presença do Espírito Santo. Crianças, adolescentes, jovens, idosos, todos sejam batizados e renovados do Espírito Santo, como prometestes em Joel capítulo 2, 28 adiante. Ajuda-nos, ó Pai. Levanta missionários, aquilo que o Senhor pediu que falasse ao seu povo. Quanto nós temos envolvido com missões? Ou se é que podemos dizer não, é as missões que têm nos envolvido nelas. Então, não é as missões que é refém de nós, somos nós que nos tornamos voluntários para as missões. Muitas pessoas fazem missões quando podem, como podem. Mas aqueles que as missões os envolvem, não fazem como querem e como podem, mas fazem como as missões necessitam e precisam. Ajude-nos a sermos pregadores, não dos telhados, como dizem por aí, ou do chão, piso firme, mas pregadores do alfa e do ômega, do princípio e do fim. Aonde quer que nos envie, não tenhamos vergonha de dizer: Jesus te ama, fulano. Há solução para a tua vida, ciclano. Entrega a sua vida para Jesus, Beltrano. Mas que não sejamos mais irreconhecíveis, como diz o texto de Lamentações. Os príncipes já não eram mais reconhecidos nas ruas, porque escureceu a glória. Traga a glória novamente, que resplandeça sobre nós o teu rosto, a tua luz, como está em Números capítulo 6, versículo 24 a 26. Resplandeça sobre nós. Oh, aleluia! Que o óleo do Senhor desça como desceu sobre as barbas de Arão, o óleo do Espírito, e nos banhe nessa unção gloriosa e graciosa, nos tornando, meu Deus, verdadeiros santos, justos, abnegados do Senhor. Esta é a minha oração, hoje e para todo sempre. E se você crê, diga amém. Que Deus tenha te alcançado